Se você tem fundos imobiliários na sua carteira de investimentos, provavelmente você tem percebido uma queda recente dessa classe de ativos. Isso vem acontecendo nas últimas semanas e isso tem uma explicação. É de extrema importância que você entenda o porquê que os fundos imobiliários vêm caindo nas últimas semanas, até para que você entenda se isso é uma oportunidade ou não, se é um momento de comprar mais, de acumular mais fundos imobiliários, ou se é o momento de dar uma segurada ou até mesmo vender os fundos imobiliários. Então nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é que está acontecendo com os fundos imobiliários, o porquê da queda e qual que é a minha opinião quanto à compra ou venda nesse momento. Ou seja, o que eu acho que é interessante de fazer nesse cenário atual. Primeiramente, é importante que fique claro que sempre que acontecem alguns movimentos como esse, de uma queda generalizada nos fundos imobiliários ou em qualquer classe de ativos, e nesse caso está acontecendo com os fundos imobiliários de tijolos, não é algo pontual ali com um ou outro, mas sim com praticamente todos os fundos imobiliários de tijolos, isso geralmente tem a ver com cenários macroeconômicos. Então esse é o primeiro ponto que é extremamente importante que você entenda. Eu vou comentar ainda no vídeo o que é que está causando essa queda nos fundos imobiliários, mas o primeiro ponto para você entender é que quando acontece uma queda ali com um ou outro fundo imobiliário, muito provavelmente essa queda tem relação com esse ativo em específico. No caso dos fundos imobiliários de papel, pode ser que tenha algo ali relacionado aos devedores, pode ser que algum CRI não foi pago. Com relação aos fundos de tijolo, pode ser que aumentou a vacância, pode ser que os imóveis foram desvalorizados por algum motivo, mas quando acontece com vários fundos imobiliários, o primeiro ponto a perceber e também já ter em mente é que provavelmente é algo macroeconômico. E se é algo macroeconômico, não é algo de se preocupar tanto assim como seria se fosse uma situação onde todos os seus fundos imobiliários tiveram um problema ao mesmo tempo. Quando a gente fala do risco da renda variável, é exatamente isso. Muitas vezes não tem algo específico com o ativo, então você pode comprar um ativo muito bom, uma empresa, um fundo imobiliário, e mesmo assim passar por dificuldades em algum momento ali, não necessariamente com o ativo, mas devido ao cenário macroeconômico pode ser que as cotações caiam, e esse seria um grande risco, porque mesmo o fundo imobiliário mantendo ali os pagamentos de dividendos, talvez até reduzindo a vacância, pode ser que ele sofra, pode ser que a cotação seja afetada por fatores macroeconômicos, e é exatamente isso que está acontecendo. Nessas últimas semanas a gente tem visto várias notícias como, por exemplo, os juros futuros sobem em dia de pressão externa e ajustes locais. Os juros futuros sobem pressionados por aversão ao risco geopolítico. O Tesouro IPCA+ volta a subir após ressaca da Moody's. Juro real é o maior em 3 meses. Tesouro Direto hoje, as taxas sobem em linha com os Treasuries após payroll nesta sexta-feira, dia 4. E além dessas notícias, tem muitas outras que vêm afetando os fundos imobiliários nos últimos dias, mas de forma direta, os fundos imobiliários vêm caindo muito em função dos juros futuros. A gente viu que recentemente teve um aumento da taxa Selic, agora a taxa Selic está em 10,75, a renda fixa está pagando mais, e é normal de que tenha um movimento inversamente proporcional entre renda fixa, entre taxa Selic e os fundos imobiliários, as cotações dos fundos imobiliários. Quando a taxa Selic está em um patamar elevado e a renda fixa está pagando bem, muitos investidores acabam deixando de investir nos fundos imobiliários e até mesmo vendendo-os para comprar renda fixa. Então esses movimentos fazem com que a cotação vá lá para baixo e os ativos fiquem mais baratos. Mas, na verdade, o que tem mais relação com as quedas dos fundos imobiliários não é nem tanto a taxa Selic, mas os juros futuros. Então quando a gente para analisar aquele título Tesouro IPCA+, ele sempre tem um valor ali atrelado. Então é Tesouro IPCA mais 4, mais 5, mais 6. Quanto maior é esse valor que acompanha o Tesouro IPCA+, maiores são os juros futuros. E acaba que isso impacta bastante os fundos imobiliários. E se a gente analisar ali os títulos do Tesouro IPCA+, atualmente, o título mais longo está em Tesouro IPCA+ 6,41. Se a gente analisar agora historicamente, esse título geralmente flutua ali em Tesouro IPCA mais 4 até um Tesouro IPCA mais 6. Então, geralmente um Tesouro IPCA mais 6,41, como está agora, é um IPCA mais elevado. Provavelmente não tende a se sustentar por muitos e muitos anos. Pode ser que chegue no Tesouro IPCA mais 7? Pode. Isso vai fazer com que os fundos imobiliários caiam mais? Com certeza. Mas, historicamente,
tende a voltar ali numa faixa de 4 e 6%. Então esse é um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui. Estamos vendo que os fundos imobiliários realmente têm caído bastante nas últimas semanas. Entendemos que é algo envolvendo um fator macroeconômico e não algo pontual com relação ao mercado imobiliário ali com os ativos. E agora a gente vai analisar se é uma oportunidade ou não. Como eu comentei, geralmente o Tesouro IPCA+ flutua entre 4% e 6%, o que está hoje não vai se sustentar por muito tempo. Então, por mais que o Tesouro IPCA+ possa ali passar até 7%, é comprovado historicamente que ele tende a voltar a 4% e 6%. Então essa pode ser uma grande oportunidade para a gente comprar mais e mais fundos imobiliários. Mas claro, a gente tem que fazer uma análise do preço ali. E também para entender um pouco mais por que tem tanta relação assim o Tesouro IPCA+ com os fundos imobiliários, até mesmo no modelo de Gordon, que é um modelo utilizado para precificação de preço teto de fundos imobiliários, nós utilizamos ali uma variável que está relacionada ao Tesouro IPCA+. Então eu vou mostrar aqui na prática como que esse Tesouro IPCA+, que claro está atrelado aos juros futuros, impacta na especificação ali de um preço teto de um fundo imobiliário. Então, claro, faz sentido ainda continuar comprando fundos imobiliários, tem que analisar preço, mas com o IPCA, com o Tesouro IPCA+ elevado, o preço de entrada nos fundos imobiliários acaba caindo. Então tem total relação e eu vou mostrar agora para ficar um pouco mais simples de entender. Então agora eu estou aqui no site investidordefis.com e esse site ele já traz um cálculo com base no modelo de Gordon. Então nós fazemos os inputs, as entradas aqui, e ele faz um cálculo total de qual que seria o preço máximo viável para pagar por um fundo imobiliário. A gente percebe aqui que os campos que nós temos que preencher seria o ticker do fundo imobiliário, os dividendos somados nos últimos 12 meses, a porcentagem do Tesouro IPCA+, e também uma taxa de risco que eu vou comentar um pouco, apesar de eu não focar tanto nesse vídeo em como que é essa análise, o que tem vindo por trás do modelo de Gordon. Isso vai ficar para um próximo vídeo, que aí sim eu vou mostrar tudo que está por trás dessa equação, se ela faz sentido mesmo, se não faz. Mas fato é um modelo utilizado para precificação de fundos imobiliários de tijolo, visto que o PVP não é tão interessante assim. Então aqui eu vou mostrar um exemplo utilizando o fundo imobiliário HGLG11. Então aqui no ticker eu vou colocar HGLG11. O dividendo somado dos últimos 12 meses nós conseguimos em alguns sites, como por exemplo o Funds Explorer. Eu estou aqui no Funds Explorer agora. Eu vou descer aqui embaixo, tem a parte de dividendos e eu consigo ter essa informação. Então, dividendo por ação nos últimos 12 meses, o HGLG pagou R$13,20. Aqui eu vou colocar R$13,20 que ele pagou nos últimos 12 meses. O Tesouro IPCA+, nós conseguimos pegar no site, inclusive, do Tesouro Direto. Eu estou agora aqui no site do Tesouro Direto, na parte dos tesouros, e o Tesouro IPCA mais longo, que é esse de 2045, ele está atualmente em IPCA mais 6,36%. Nós vamos colocar aqui 6,36%. E essa parte de taxa de risco é algo que impacta bastante no preço máximo ali que a gente vai pagar e é um tanto variável dependendo do investidor. Aqui a plataforma fala para utilizar 3 para fundos mais seguros, 4 intermediários, 5 ou 6 para high yields. Eu particularmente gosto de utilizar 2, ainda mais para o HGLG, que é um fundo bem robusto, mas como eu comentei anteriormente, como esse vídeo não tem o foco em mostrar como que funciona completamente o modelo do Gordon, eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou utilizar o valor de 2 aqui, que é uma taxa de risco que eu acho bacana de utilizar. Mas em geral, essa taxa de risco aqui é muito pensando no seguinte aspecto: se eu estou investindo em renda variável, eu gostaria de ter um retorno maior do que em renda fixa, ali num tesouro pré-fixado, ou no tesouro Selic, ou também no IPCA+. Então essa taxa de risco é para me proteger e para, de certa forma, lhe garantir que no longo prazo eu vou ter um retorno acima do Tesouro IPCA+, comprando determinado fundo imobiliário a determinado preço. Então eu vou colocar aqui o valor de 2, e a gente vai chegar aqui embaixo no preço máximo que faz sentido pagar no HGLG11 hoje, considerando essas métricas, que são métricas reais. Então o dividendo somado dos últimos 12 meses é aquele, a porcentagem do Tesouro IPCA é aquela, e uma taxa de risco que eu coloquei de 2. Agora eu vou mexer aqui no Tesouro IPCA+. Digamos que o Tesouro IPCA+ cai para 6. Vamos ver o que acontece com o preço máximo. Então vou apagar aqui esse 6,36 e vou colocar 6. Então percebe aqui que o preço máximo, que estava em aproximadamente R$157, agora está em R$165.
Ou seja, agora eu posso pagar mais por esse fundo imobiliário para ter um ótimo retorno ainda no longo prazo frente à renda fixa. Então isso aqui já evidencia e já deixa claro o porquê que os fundos imobiliários vêm caindo. Quando as taxas de juros futuras aumentam, isso afeta o título do Tesouro IPCA+, e isso é embutido inclusive em uma precificação de preço ali. Então quanto maior, menor seria o meu preço de entrada naquele fundo imobiliário, e é por isso que eles caem bastante. Então de certa forma está tudo relacionado. É claro que aqui nessa calculadora a gente não está colocando a parte de valorização dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de tijolo, eles tendem a se valorizar ao longo do tempo, e aqui a gente foca muito mais no retorno pensando em dividendos. Então vinculando dividendos com um retorno que eu teria ali de valorização em renda fixa, com o Tesouro IPCA+. Mas em geral, quanto maior é o Tesouro IPCA+, menor é o preço máximo que eu pagaria por um fundo imobiliário para ter um retorno considerável ali no longo prazo, pensando na parte de dividendos. Então agora, entendendo tudo isso, será que faz sentido continuar investindo em fundos imobiliários nesse cenário ou não? Então vamos imaginar aqui 4 possíveis cenários. O primeiro cenário é: o ativo está subindo e o seu dividendo está caindo. Nessa situação, provavelmente não seria muito interessante continuar comprando esse ativo, porque ele está se valorizando no caso da cota, só que seus dividendos vêm caindo ao longo do tempo. Pode ser que esteja ali um problema, que tenha ali um problema de vacância, e no caso ali dos fundos de papel, pode ser que houve um calote, então não é um cenário tão agradável. Pode ser que talvez faça sentido comprar? Pode, mas é um cenário que você vai comprar mais caro para receber menos. Agora nós temos um cenário em que o ativo cai, só que o dividendo também cai. Então, teoricamente, esse cenário ele pode muitas vezes ser favorável para a compra, porque o dividendo caiu, então se você pagasse o mesmo valor talvez não seria interessante, mas se o ativo também caiu, pode ser que ficou em um novo preço justo ok ali. Então é também para se analisar, não é o melhor dos cenários, mas também não é o pior dos cenários. Agora nós temos um outro cenário que o ativo sobe, só que os dividendos também sobem. Esse desses 3 primeiros cenários que eu apresentei, eu diria que talvez pode ser o melhor, porque é um cenário em que os dividendos estão aumentando. Isso pode evidenciar um bom fundo imobiliário e por isso que ele vem aumentando. Só que tem que tomar cuidado no caso dos fundos de papel, que são bastante atrelados ali a IPCA e CDI. Então, dependendo do ciclo macroeconômico, isso pode ser afetado. Mas pensando em fundos de tijolos, se eles vêm aumentando ali seus dividendos e a cota vem aumentando, pode ser que seja um fundo imobiliário muito bom, como por exemplo HGLG, XPML, HGRU, entre outros. E agora nós temos o quarto cenário, e que já vou adiantar, é o melhor cenário possível e é o cenário que nós estamos atualmente. Os ativos estão caindo e os dividendos estão ou se mantendo ou aumentando. E aí eu falo muito mais especificamente dos fundos de tijolo. Então nesse cenário, por que é muito bom? Porque a gente vai comprar mais barato um ativo, um bom ativo. Então até mesmo os bons fundos imobiliários estão caindo, não são só os ruins. Os bons fundos imobiliários estão caindo e a gente vai receber o mesmo dividendo, inclusive um dividendo maior. Então a gente vai ter que investir menos para receber a mesma coisa. Isso é muito bacana. Imagine se você toma café regularmente e você toda semana ou todo mês compra café no mercado, e esse café está mais barato, só que as propriedades dele não mudaram nada, e é algo que você compraria mesmo se ele estivesse no mesmo preço e talvez até se ele tivesse aumentado. Se o café baixou e está com as mesmas propriedades, eu imagino que você não reclamaria. Então é algo muito parecido. Claro que eu peguei um cenário que é inclusive difícil de acontecer, mas mais para mostrar que é algo parecido que está acontecendo agora com os fundos imobiliários. Então, em geral, eu não me preocuparia muito com essa situação atual dos fundos imobiliários. Inclusive, eles estão em bons preços. É muito melhor comprar os fundos imobiliários em cenários como esse do que esperar cenários muito favoráveis para os fundos imobiliários, que aí provavelmente eles já estarão muito caros. E é interessante fazer posição, continuar comprando, recebendo os dividendos ali, claro, sempre respeitando a porcentagem que você estabeleceu de fundos imobiliários na carteira. Porque também não acho interessante, por mais que os fundos imobiliários estejam em um bom momento de compra, estejam bastante descontados alguns deles, você aumentar muito a porcentagem dele na sua carteira, fugir da estratégia e aí depois os fundos imobiliários caírem muito mais e você reclamar de que cometeu um erro, que deveria ter esperado mais tempo, sendo que na verdade você simplesmente fugiu da estratégia. Então nunca fuja da sua estratégia, determine as porcentagens ali nos ativos, nas classes de ativos, mas fato é, os fundos imobiliários estão sim em um bom momento
Creio que quem comprar hoje vai se beneficiar bastante no futuro e vai receber bons dividendos, continuar recebendo bons dividendos, mas basta você analisar se faz sentido continuar comprando para a sua carteira de investimentos, se os fundos imobiliários que você tem estão com um valor adequado. Então tem que ter toda uma análise, mas esse fator macroeconômico não é algo que você deva se preocupar muito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco do porquê que os fundos imobiliários têm caído, tenha te tranquilizado também, entendendo que isso está relacionado a fatores macroeconômicos e não necessariamente direto ali nos fundos imobiliários, e que você possa se motivar bastante para continuar, inclusive, nessa sua jornada, aumentando o seu conhecimento, cada vez mais acumulando ativos, aumentando a renda passiva, para que você consiga atingir a tão famosa liberdade financeira. Fique com Deus e até o próximo vídeo.